profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Queridos irmãos, ore comigo mais uma vez. Orar nunca é demais. Senhor Deus, nós te damos graças, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te damos graças porque os hinos que foram entoados nesta noite, Senhor, nos lembraram de quão grande é o teu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Continue, Senhor, nos abençoando, abrindo nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os irmãos procuram um tema bastante desafiador, escolhendo o caminho do amor. E com base no texto bíblico que temos lido, eu quero trazer a palavra de Deus esta noite sob o seguinte tema: amor, a marca da verdadeira espiritualidade. Repetindo, amor, a marca da verdadeira espiritualidade. Os irmãos já devem ter ouvido esses dias que a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios é uma carta-resposta. Paulo recebeu algumas notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Notícias que me entristeceram, pois Paulo, sobre aquelas notícias, escreveu essa carta, e o tom que Paulo adotou é um tom de tristeza, de desagrado, de repreensão, porque Paulo percebeu que a igreja de Corinto havia se afastado de uma característica que determina o que de fato é ser um cristão espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja
acerca de quem o próprio Paulo diz que não lhes faltava nenhum dom. Paulo diz isso no capítulo 1, versículo 7 da carta. Paulo diz: de modo que não vos falte nenhum dom, aguardando a volta do Senhor Jesus. A igreja de Corinto era uma igreja que presenciava e vivenciava a plenitude dos dons espirituais. Mas isso parece uma contradição, e de fato é, que a mesma igreja que desfrutava a plenitude dos dons espirituais, a ponto de Paulo ter que pôr uma organização na desordem sobre o uso de línguas, sobre o dom de profecia, a mesma igreja a quem Paulo se dirige, mostrando que eles desfrutavam, viviam a plenitude dos dons espirituais, é a mesma igreja de quem Paulo diz no capítulo 3 que era uma igreja carnal e uma igreja de crianças. Crianças, é claro, no sentido espiritual. A mesma igreja, repito, que desfrutava a plenitude dos dons, por outro lado, era uma igreja carnal e uma igreja de crianças espirituais. E a resposta para o porquê disso, o porquê que a igreja de Corinto era uma igreja que vivia os dons espirituais, vivia a plenitude do Espírito, no exercício dos dons, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal e menina ou infantil, a resposta está no capítulo 13. Aquela igreja havia desprezado aquela que é a característica que evidencia a verdadeira espiritualidade. Aquela igreja havia se esquecido de trilhar pelo caminho do amor. É por isso que Paulo, depois de descrever os dons espirituais no capítulo 12 e falar destes dons no exercício da igreja como corpo de Cristo, Paulo diz no verso 31: e eu passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Eu passo a apresentar a vocês o que é mais importante do que vivenciar os dons espirituais. E embora eu saiba que nós estamos em uma igreja pentecostal, e eu professe, e eu creio que todos que estão aqui, a fé pentecostal, e que nós amemos, valorizemos e busquemos de maneira tão alegre os dons espirituais, mas nós precisamos ser lembrados esta noite que o que caracteriza a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã, não são os dons, não são as manifestações do Espírito Santo por meio de línguas, profecias, sinais, visões. Em tudo isso nós cremos, e isso não está em discussão essa noite. Mas foram os irmãos que escolheram o tema. O que caracteriza a verdadeira espiritualidade é o amor, que deve marcar a vida cristã por toda a vida. E Paulo, é claro, dirigido pelo Espírito Santo, entre dois capítulos, onde Paulo trata dos dons espirituais, capítulo 12 e capítulo 14, Paulo separa uma seção para falar daquela que é a característica, a marca que evidencia
os crentes que de fato são espirituais. O que caracteriza a verdadeira espiritualidade é o amor. Porque o amor, conforme palavras do próprio Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor é o fruto do Espírito. Conforme Jesus disse, quando lhe perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, o que caracteriza, o que evidencia, o que marca a verdadeira vida espiritual é o amor. E Paulo desenvolve isso no capítulo 13, mostrando o porquê que o amor é a marca da verdadeira espiritualidade. E Paulo começa por nos lembrar no versículo de número 31 do capítulo 12, que o amor, ele é superior a todas as coisas. Paulo diz no verso 31, parte B, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, vocês estão vivendo a plenitude do Espírito. Vocês são uma igreja que vivenciam, que experimentaram e que experimentam constantemente a manifestação dos dons espirituais. Vocês são uma igreja que tem um culto alegre, um culto animado, como a gente diz, um culto fervoroso. Mas eu preciso mostrar a vocês que mais importante que as manifestações do Espírito no meio da igreja por meio dos dons, de que mais importante que os cultos alegres que nós presenciamos, que mais importante que as manifestações gloriosas que nós vemos em nosso culto, é o amor que deve marcar constantemente a vida de todos os cristãos. Paulo diz, e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, mais excelente do que a manifestação dos dons, mais excelente do que o fervor espiritual no meio do povo de Deus, é o amor. Por quê que o amor é tão importante? E é mais importante do que todas estas coisas que eu falei. Porque os dons, como Paulo mesmo escreve no capítulo 12, versículo 7, os dons são manifestações do Espírito, com o propósito de edificar a igreja, de produzir edificação, de fortalecer a igreja, de abençoar a igreja, de falar com a igreja. O amor, entretanto, é o fruto supremo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Dons espirituais têm a ver com a capacitação para a obra de Deus. O amor, entretanto, tem a ver com o nosso caráter. Dons espirituais diz respeito àquilo que Deus faz por meio de nós. Fruto do Espírito, ou o amor, é aquilo que Deus faz em nós e a partir de nós. É por isso que Paulo nos lembra no versículo 31 que o amor é o caminho mais excelente. Devemos escolher, trilhar constantemente por este caminho. Pois Paulo vai nos lembrar que se não tivermos amor, de nada adiantará as línguas, de nada adiantará os dons, de nada adiantará o autossacrifício, de nada adiantará o conhecimento, porque todas estas coisas, sem amor, não tem peso algum diante de Deus. É isso que Paulo nos lembra. Do versículo 1 ao versículo 2, do capítulo 13, Paulo vai nos lembrar que o amor é superior aos dons espirituais. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ou como sino que retine. Paulo fala de línguas, Paulo fala de profecia, Paulo fala da palavra do conhecimento, Paulo fala do dom da fé. Ele escolhe os 4 dons que eram mais valorizados pela igreja de Corinto. E que para muitos naquela igreja marcava o que era um crente espiritual. Qual eram os dons? Línguas, profecia, palavra do conhecimento e o exercício sobrenatural da fé. Para muitos em Corinto, naquela igreja, era isso que marcava a verdadeira espiritualidade. Tanto é que na igreja de Corinto havia uma disputa para quem falava mais línguas e quem profetizava mais. Por isso Paulo, escrevendo no capítulo 14, ele põe uma ordem. A ordem lá, é claro, é contextual, é para aquele momento, é de acordo com os problemas que estavam acontecendo na igreja, mas servem para nos lembrar que dons espirituais não podem ser usados como credencial de espiritualidade. Dons espirituais não podem ser usados para nós impormos a nossa pseudo-espiritualidade diante de ninguém. Dons espirituais não podem ser usados para nós sermos vistos como pessoas melhores, maiores e mais espirituais do que ninguém. Dons espirituais não são nos concedidos para o nosso bel prazer, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria edificação. Não, dons espirituais são dados à igreja para a edificação dela mesma, para o crescimento dela mesma, para a bênção dela mesma. Mas a igreja de Corinto estava usando estes dons de maneira indevida. E para muitos ali, o que caracterizava a verdadeira espiritualidade eram línguas, profecias, palavra do conhecimento, que no caso aqui é revelação, e fé. E fé. Aí Paulo, como um bom mestre, empunhando o martelo da palavra, esmiuça todo aquele castelinho de areia daqueles irmãos. Paulo diz assim: ainda que eu tivesse, ele se coloca como um deles, todos esses dons, mas em mim não houvesse amor, nada seria. Nada seria. Sabe o que eu seria? Como um sino que retine. Eu faria muito barulho, mas assim como um sino faz barulho, eu seria tão oco e vazio como um sino também é. Ainda que eu fizesse tudo isso, ainda que Deus me concedesse a graça de falar em línguas, de ter toda a palavra do conhecimento, de ter toda a ciência, de ter fé capaz de transportar os montes, mas se em mim não houvesse amor, nada seria. Porque os dons são dados à igreja para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, mas o amor, ele só pode ser produzido em mim pelo Espírito Santo, e não é no ato imediato como um dom espiritual. O amor é o processo de uma vida inteira, é Deus forjando o seu caráter em minha vida, por meio das tribulações, por meio das perdas, por meio dos ganhos. Deus me faz amá-lo mais e mais, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Por isso, os dons espirituais são importantes, devem ser buscados. Paulo não proíbe a busca pelos dons. Ele vai dizer no capítulo 14: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque este edifica a igreja, e não apenas a si mesmo, como de línguas. Mas não se esqueça que mais importante, mais excelente, superior a todos os dons é o amor. É o amor. Que amor? O amor a Deus,
primeiramente, sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a mim mesmo. O amor a Deus me faz enxergar Deus como tudo que eu tenho. O amor ao próximo me faz enxergar aqueles que precisam, que necessitam de mim, que necessitam da minha mão estendida. O amor a Deus faz com que eu adore e o glorifique. O amor ao próximo faz com que eu sirva ao meu próximo, sem olhar o tamanho do anel que ele tem no dedo, sem olhar o carro que ele veio para a igreja, sem olhar a moto que ele veio para a igreja, sem olhar a beleza da sua casa, sem olhar para o título que ele tem sobre a cabeça. O amor a Deus faz que eu glorifique a Ele sobre todas as coisas, mas o amor ao próximo me leva a servir a todos indistintamente. Por isso, mais importante do que os dons é o amor. É o amor. Nós devemos desejar, buscar, zelar pelos dons espirituais, mas não se esqueça, a marca da verdadeira espiritualidade na vida de um cristão é o amor. É o amor. É o amor ao Senhor sobretudo e ao próximo com a si mesmo. Paulo diz também no verso de número 3 que o amor é até mesmo superior às obras de caridade e ao auto-sacrifício. Isso aqui parece uma contradição, porque Paulo diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Perceba, irmãos, que Paulo está nos lembrando que é possível fazermos obra de caridade, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, sem ser movidos pelo amor. Paulo diz que é possível distribuir todos os bens aos pobres e não amar verdadeiramente, e ser motivado por outras razões. E nós vivemos uma época em que infelizmente, nós precisamos ser lembrados que a caridade, que o ato de se sacrificar pelos outros, de ajudar os outros, não pode ser usado por nós como um mecanismo de marketing. Eu tenho dito, quando você for ajudar alguém, quando você for dar uma ajuda a alguém, quando você, vamos ser mais específico, for dar uma cesta básica para alguém, lembre de deixar a câmera do celular em casa. Lembre de deixar o celular em casa. Permita que apenas Deus veja a tua ação, para que somente Deus, de fato, seja glorificado. Porque o amor ao próximo não usa o próximo como um trampolim, como uma escada para eu chegar onde eu quero chegar. O amor ao próximo não usa o próximo como um mecanismo de marketing para que o meu nome apareça, para que a minha pessoa apareça. O que deve me mover a ajudar os pobres, a me sacrificar pelos outros, é o amor verdadeiro. Pois nós podemos fazer tudo isso, mas fazermos sem amor, fazermos por orgulho, fazermos pelo desejo de que o nosso nome apareça. Mas eu quero lembrar aos irmãos, nós não somos políticos. Nós não fomos chamados para fazer o nosso nome. Nós fomos chamados para apontarmos para o nome de Jesus. E todas as vezes que o teu nome aparece demais, o de Jesus desaparece. Todas as vezes que o nosso nome começa a aparecer muito, o Senhor sai de cena, porque Ele não divide a sua glória, o seu louvor, a sua adoração com ninguém.
Faça, ajude, porque isto é uma marca, é uma característica, uma consequência de amar o próximo, ajudar aqueles que precisam. Mas faça isso de tal forma que somente Deus seja glorificado, que somente Deus seja visto, que somente Deus veja, que somente o Senhor de fato contemple a tua ajuda. Não faça tocar trombeta diante de si. Oculte a tua mão esquerda quando a tua mão direita for estendida, para que somente aquele que enxerga o oculto, escondido, veja as tuas boas obras e te recompense com sua graça, favor e misericórdia. O amor é superior às obras de caridade e até mesmo ao alto sacrifício. Paulo nos lembra também que o amor que deve haver na vida cristã e que caracteriza a verdadeira espiritualidade, ele é marcado por algumas virtudes. É interessante, você que está com a sua Bíblia aberta, e eu não sei pregar assim para os irmãos, tem que acompanhar na Bíblia. Eu sou daqueles que gostam que os irmãos acompanhem. Então acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. É o nosso esboço hoje, nosso roteiro. Olha, Paulo, ele personifica o amor. O que é personificar? Paulo, ele trata o amor como uma pessoa, para nos lembrar, meus irmãos, que o amor é muito mais do que sentimento. O amor é muito mais do que palavras. O amor é muito mais do que sentir alguma coisa por alguém. O amor, ele é marcado por virtudes. O amor é conhecido pelas suas características. E quais são as características do verdadeiro amor? Paulo diz no verso de número 4, a partir do verso 4, o amor é paciente. Paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúme. Veja que ao mesmo tempo que Paulo diz que aquele que ama, que tem a característica do amor em si, é paciente e bondoso, ele por outro lado não arde em ciúmes. Sabe o que é não arder em ciúme, meus irmãos? É não sentir inveja do irmão quando ele está sendo mais abençoado que eu. É não sentir inveja do irmão quando ele recebe a bênção que eu tanto pedi. É não arder em ciúme. Essa é uma característica do amor. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se ensoberbece, não se incha. O amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não temos, e não é o propósito também desta noite, de trabalharmos todas essas características. Mas eu quero te convidar a fazer um exercício essa noite. Se essas são as características ou as virtudes do amor, e você quer saber de fato se esse verdadeiro amor que marca a verdadeira espiritualidade está na sua vida, o exercício é muito fácil. Julgue-se a si mesmo e veja se essas características estão presentes em sua vida. Você é paciente com os outros? Ou você quer mudar todo mundo na base do empurrão? Você é bondoso, está disposto a estender a mão quando alguém precisa da sua ajuda? Você não arde em ciúmes quando alguém recebe a bênção, o milagre que tanto você queria, ou quando o seu irmão no reino de Deus está crescendo mais do que você?
Ou você faz da igreja, ou você faz do lugar onde você está um ringue de disputas para ver quem faz melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem vive melhor, quem é o melhor crente. Você arde em ciúmes. Você não se envaidece, não é orgulhoso. Não se ensoberbece com nada que Deus tem te dado, porque você sabe que tudo que Deus tem te dado é fruto da graça de Deus e não do teu merecimento. Você não se conduz de forma inconveniente. Sabe o que é se conduzir de forma inconveniente, ou não se conduzir, perdão, de forma inconveniente? É que existem momentos em que nós não temos mandamentos bíblicos claros sobre o que devemos ou não fazer, e o que deve prevalecer é a conveniência. É fazermos aquilo que de fato é certo, ainda que em momentos oportunos nós tenhamos a oportunidade, às vezes, de às escondidas fazer aquilo que é errado. É agirmos de maneira correta, de acordo com a justiça apresentada na Bíblia Sagrada. Não busca os seus interesses na frente dos outros. Ou você sempre quer o pedaço melhor do bolo? Ou você busca sempre estar nos lugares de maior evidência? Ou você sempre quer aparecer mais? Sempre quer que seu nome seja visto mais? Não busca os seus interesses. Não se irrita quando às vezes o dirigente dá um ensino, uma doutrina um pouco pesada, ou você é daquele que se zanga e se comporta não como uma ovelha. Se irrita, se zanga, quer se desviar, quer se afastar, porque ouviu aquilo que não queria ouvir. Não se ressente do mal, ou você é daquele tipo de pessoa que tem no coração um reservatório de maus sentimentos, que guarda amarguras no coração, que às vezes ouviu uma ofensa, o irmão já pediu perdão, mas você continua com aquela raizinha de amargura dentro do teu coração. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A minha pergunta dessa noite é: você tem em si essas características? Você tem em si essas características que marcam, que evidenciam o verdadeiro amor, que por sua vez é a marca da verdadeira espiritualidade? Por último, Paulo nos lembra que o amor é superior, é a marca da verdadeira espiritualidade, porque o amor permanecerá eternamente. Paulo diz no verso 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Vai haver um momento em que as profecias cessarão. Nós não precisaremos mais delas, porque aquilo que está oculto será revelado plenamente. Havendo línguas, cessarão. Chegará um momento em que nós não falaremos mais, ou as línguas não serão mais estranhas, porque todos os crentes falarão as línguas celestiais, e aqui na terra elas cessarão. Havendo ciência, passará. Então há um momento em que todos os dons, profecia, línguas, palavra do conhecimento, dom da fé, milagres, operação de maravilhas, tudo isso vai cessar em um momento. Quando vai cessar? Paulo diz no verso 10: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus retornar para arrebatar a sua igreja, então todos os dons cessarão, mas o amor permanecerá.
O amor prevalecerá e permanecerá por toda a eternidade. E Paulo conclui no verso 13 nos dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Por que o amor permanece? Por que o amor permanecerá? Porque o amor de Deus, o amor do Senhor por nós, é aquilo que nos deu a salvação. O amor de Deus por nós é aquilo que nos preserva na salvação. E o amor de Deus por nós será a marca dos salvos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Fique em pé, por favor. Eu quero te convidar nesta noite para fazermos uma oração, pedindo a Deus que Ele, em sua graça, produza em nós mais e mais deste verdadeiro amor. Aleluia. Curve a sua cabeça, mas ore com verdade, ore com sinceridade. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, pela certeza ou na certeza de que o Senhor é aquele que nos atende em graça e misericórdia. Meu Deus, produz no coração dos Teus servos que meditaram estes 5 dias sobre esta temática tão desafiadora. Produz em nós, Senhor, mais e mais amor por Ti. Meu Deus, mais e mais amor pela Tua glória, amor pela Tua majestade, amor a quem Tu és, ó Deus, amor a tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Meu Deus, mas produz em nós também mais e mais amor pelo nosso próximo, por aquele que está ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a entregar perdão para aqueles que nos ofenderam. Oh, sara, Pai, o coração daquele que foi ferido, para que ele possa perdoar esta noite. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada